Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Eu venho nesta manhã trazer para você uma mensagem de amor, de obediência à palavra do Senhor, aonde Paulo, o apóstolo Paulo, ele vem escrever, ele vem exortar aos Efésios que devemos andar no amor de Cristo, em temor, em obediência, que nós devemos andar segundo, assim como Cristo andou. Ele vem dizendo, seja, pois, imitadores de Cristo, né? Que nós devemos ser igual. Porque a palavra cristão significa pequenos Cristo ou imitadores de Cristo. Então nós devemos andar assim também como Paulo nos orienta, como Paulo nos exorta nesta mensagem, nesta palavra, onde ele vem escrever aos Efésios, né? Então está escrito Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia nos fala que nós somos semelhança de Deus, imagem e semelhança. Então, se nós somos a imagem e a semelhança, nós temos que ser semelhantemente a Ele. Andando em santidade, andando em obediência, em temor. Eu sei que não é fácil nós andarmos segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Mas Paulo, no capítulo 4, no versículo 25 de Efésios, ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, ou seja, todos nós somos iguais perante a Deus. Imagina, você tem um corpo, e você tem um braço, você tem pernas, você tem olhos, você tem boca, você tem língua, você tem ouvidos. Então tudo isso é componente de um só corpo. Assim também como nós somos componentes, ou seja, sejamos membros do corpo de Cristo. Não importa a sua cor, não importa a tua situação financeira, não importa o seu grau de estudo, não importa o lugar onde você mora, somos todos membros de um só corpo, nós somos todos um em Cristo. Aí ele diz também, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, quando ele diz aqui, irai-vos e não pequeis. Nós podemos sentir ira, nós podemos sentir revolta, nervoso, porém nós não podemos pecar. De que maneira Paulo vem nos ensinar isso? Ele vem nos ensinar que, assim como Caim ficou irado com Abel, ficou revoltado porque Deus agradou-se da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Então ele se sentiu enciumado, ele se sentiu humilhado, desprezado, e ele ficou nervoso, ele ficou irado com aquilo. Mas ele deixou o seu coração endurecer, ele deixou que, na verdade, ele fez aqui, quando Paulo diz, nem deis lugar ao diabo, ele deu lugar para o diabo trabalhar no seu coração. Ele deu a oportunidade para que o diabo viesse entrar no seu coração, colocando aquela tristeza, tornando aquela tristeza em ódio, em raiva. E então foi aonde que ele veio e lançou-se sobre o Abel e o matou. Então ele não somente sentiu a ira, mas também ele pecou, porque ele matou, ele se tornou um assassino. Porque a palavra diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Porque se você trabalhar honestamente, Deus vai te dar condições, Deus vai te
dar a opção, Deus vai te dar a garantia de que você será bem-sucedido. E você mesmo trabalhando com as vossas mãos, você vai ter condições de ajudar aquele que precisa. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que tem necessidade, aquele que vê um irmão necessitado, e tendo este condição deste mundo para ajudar e não ajuda, o amor de Deus não está nele. Aí nós vemos aqui que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É aquelas palavras que você diz maldizendo o seu irmão, maldizendo o seu vizinho, o seu próximo. Quando você diz coisas que não são agradáveis, coisas que não são compatíveis a um cristão dizer. Por exemplo, é você rogar uma praga, é você falar mal, é você dizer algo que pode ferir ou machucar alguém. Então é que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça aos que vos ouvem. Quando você ouve uma pessoa falar coisas boas, quando você ouve uma pessoa falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, da magnitude, a soberania e a glória de Deus, então você se agrada daquela pessoa. Então é assim que nós temos que ser. Nós temos que sair da nossa boca palavras que edificam, palavras que mostram de que maneira nós devemos portarmos diante de Deus, de que maneira nós devemos andar diante de Deus. E aí nós observamos aqui que no versículo 30 ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. O nosso coração, o nosso pensamento, o nosso espírito deve ser o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que está em Cristo Jesus, para que nós não ficamos tristes, para que nós não entristecemos o Espírito Santo, né? No qual nós fomos selados para o dia da redenção. Longe de nós toda amargura e cólera. Cólera é raiva, ira é revolta, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. O nosso coração não pode ter malícia. Nós não podemos maliciar, nós não podemos ter pensamentos que nos impede de andar na graça misericordiosa de Deus. Que quando nós maliciamos, você veja, deixa eu chamar a sua atenção, por que Adão e Eva pecaram? Por causa, qual foi o sentimento que entrou neles quando eles pecaram? Porque eles eram nus, andavam juntos e não sabiam que estavam nus. Mas quando abriu-se-lhe os olhos do entendimento, então veio a malícia. Quando ele olhou para ela e ela olhou para ele, e viram ali os seus órgãos e viram ali o seu corpo, então entrou a malícia em seu coração, entrou a malícia em seu pensamento, e eles foram e cometeram o pecado. Cometeram ali o pecado. Então a malícia nos faz pecar, a malícia nos leva para longe dos caminhos do Senhor. E aí nós observamos aqui também, ele diz assim, antes, sede um para com os outros benignos. Devemos fazer o bem. Compassivos. Nós devemos nos compadecer, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos ali ausentes de Deus, nós vivíamos em trevas. Bom dia, Rosimeire. Bom dia, Natália. Deus abençoe vocês, filhinhas, que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre vossas vidas. Aí nós observamos que Deus em Cristo nos perdoou, nos reconciliou para Ele, nos trouxe para perto do amor de Deus,
derramando sobre nossas vidas a misericordiosa graça do perdão. Por isso que hoje nós estamos na presença de Deus, é por isso que hoje nós andamos em semelhança a Deus. E aí diz assim, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo, ele se entregou de tal forma em favor de cada um de nós, que mesmo sendo ele a segunda pessoa de Cristo, representante de Cristo, testemunha fiel, ele se ofertou, ele se entregou, ele se humilhou, se fez servo. E ele vem nos dizer, né, que nós devemos andar em amor, andar neste amor. E lá em João 13:34, João escreve, ó, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é necessário que nós amemos-nos uns aos outros com amor. Não o amor de homem para uma mulher, mas o amor de Cristo. O mesmo amor que Cristo nos amou. Porque nós não devemos amar somente aqueles que estão na nossa casa, não. É você amar o peregrino, é você amar o leproso, é você amar o aidético, é você amar o drogado, o viciado. É você ter amor a todas as pessoas, todos aqueles que aproximar de ti, você se entregar. Só que existe também alguém que diga, eu amo, mas o amor dela não está na forma em que Cristo vem nos orientar. O amor dela não está da maneira em que Cristo disse que devemos amar uns aos outros. Porque às vezes ela ama somente aquele a quem lhe convém. Quando ela pode fazer algo para tirar vantagem, para tirar aproveito daquela situação. Mas eu fiz isso e agora eu não tenho direito. Não é esse amor que Deus está falando para conosco. E também Paulo escreve aos Romanos. Paulo, ele tinha uma grande intuição, uma grande inspiração do Espírito Santo, né? Para nos exortar ao amor de Cristo, ao amor ao próximo. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, Paulo vem nos escrever: o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Ou seja, este mandamento é o segundo da Bíblia. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é um mandamento muito importante. E nós observamos aqui que ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Você não pode ter dívidas. Você não pode comprar ou negociar e não honrar aquele compromisso. Você tem que pagar todas as suas dívidas. Então ele vem dizendo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. O amor é uma dívida que nós temos que ter com todo o homem, com toda a raça humana. O amor é uma dívida que não deve nunca sair do nosso crediário. Nós devemos amar uns aos outros, quer dizer, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o seu próximo tem cumprido os mandamentos de Deus. Se você amar a